Olá, telespectadores, internautas da TV da Transparência. Estamos iniciando o primeiro bloco de notícia na manhã desta segunda-feira, dia 16 de setembro, com as principais manchetes e matérias dos jornais do Brasil e também aqui do Ceará. E a gente começa com a capa da Folha de São Paulo. A manchete é uma ação lamentável que aconteceu ontem no debate da TV Cultura entre os candidatos a prefeito de São Paulo. Esta aqui é a imagem que vocês veem, o candidato do PSDB, Luiz Datena, dando uma cadeirada no seu concorrente, Pablo Marçal, do PRTB. Datena foi expulso do programa e Pablo Marçal, logo depois, sentindo-se mal, foi para uma unidade de saúde ser socorrido. E é a manchete da Folha de São Paulo que diz: em debate para a Prefeitura de São Paulo, Datena joga uma cadeira em Marçal. Apresentador e candidato pelo PSDB caiu em provocação feita pelo influenciador digital. Nunes ataca Boulos. O debate entre 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo, neste domingo, já bem no final da noite, terminou por volta de meia-noite de ontem, foi marcado por uma cena insólita. José Luiz Datena, do PSDB, agrediu com uma cadeira Pablo Marçal, do PRTB. O incidente ocorreu no terceiro bloco do encontro promovido pela TV Cultura. Marçal provocou Datena durante suas intervenções, relembrando uma acusação de assédio sexual arquivada contra Datena. Ao fim, o tucano o agrediu, sendo expulso do debate. Marçal também deixou o estúdio da TV Cultura. Os demais concorrentes permaneceram no ar, mantendo a linha de ataques já apresentada. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, candidato à reeleição, focou duramente no candidato Guilherme Boulos, do PSOL, visando aumentar a rejeição daquele que vê como rival no segundo turno, com a queda registrada de Marçal no Instituto Datafolha. A legenda das fotos, da sequência de fotos da agressão de Luiz Datena diz: sequência de fotos mostra José Luiz Datena, candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, agredindo Pablo Marçal com uma cadeira no debate da TV Cultura neste domingo. FBI, a área chamada de capa do jornal na área internacional. FBI apura nova tentativa de matar Trump após tiroteio. O FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, apura se um tiroteio próximo do campo de golfe em que Donald Trump jogava no domingo impediu uma nova tentativa de matar o ex-presidente, candidato a voltar ao poder na eleição do dia 5 de novembro. Agentes atiraram ao notar a ameaça, um fuzil foi abandonado perto do local e um suspeito preso. Esta foto aérea é para dizer que nova fronteira do petróleo e gás afeta áreas amazônicas como terras indígenas. Vista aérea das casas da comunidade Cristo Rei, em Careiro da Várzea, em Amazonas, que se encontra em bloco de exploração. Ainda é chamada de capa
da Folha de São Paulo. No caderno Ilustrada, traz o prêmio, a entrega do prêmio Emmy. O Rex bate o seriado Urso no Emmy. Produção levou o prêmio de melhor série de comédia e desbancou a favorita, que era o Urso. Aos 88 anos, Bernadette dribla doença para atuar. Ex-governadores de estado tentam recomeço nas eleições deste ano, no pleito municipal. Em busca de recomeço na política, ao menos 6 nomes que ocuparam governos estaduais tentarão se eleger prefeitos, vices ou vereadores nesta eleição. É o caso de Antony Garotinho, que ele é do Republicanos do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, ele que já foi governador do Rio de Janeiro também, ele é do MDB, o ex-governador Roberto Requião, ele é do partido, hoje filiado ao partido Mobiliza do Paraná, e o ex-governador Zeca do PT, lá de Mato Grosso do Sul. A entrevista das segundas-feiras, Folha de São Paulo entrevista Cláudia Godin. Ela diz que homem ganha com emprego ganancioso. Para a Nobel de Economia Cláudia Godin, embora ascender igualmente na carreira, mulheres ganham menos porque, quando viram mães, têm de dividir seu tempo. É a última chamada de capa da Folha de São Paulo, é a matéria dizendo que o ministro Flávio Dino autorizou ontem crédito fora da meta contra queimadas. O ministro Flávio Dino, do STF, autorizou, em decisão assinada neste domingo, que o governo federal abre créditos extraordinários para o combate às queimadas em regiões da Amazônia e do Pantanal, realizando despesas fora do limite de gastos do arcabouço e da meta fiscal. Agora vamos para o Rio de Janeiro. A capa do jornal O Globo e as fotos principais é esse evento, é esse festival que o jornal Globo, aliás, não só o jornal, mas todo o grupo Globo, a TV Globo, Valor Econômico, estão dando a maior cobertura. É o Rock in Rio, que é rock mesmo. Uma multidão de roqueiros de camisas pretas lotou a cidade do rock neste fim de semana. E o jornal traz aqui 3 fotos de 3 shows diferentes do final de semana do Rock in Rio, festival que começou na noite de sexta-feira passada. A manchete do jornal Globo diz porta de saída. Beneficiários do programa Bolsa Família ficam com 56% das vagas formais de emprego. Pagamento por 2 anos após a carteira assinada e oferta de postos de baixa qualificação incentivam busca por empregos. Em 2024, neste ano, 838 mil dos 1,5 milhão de empregos formais criados no Brasil foram ocupados por pessoas inscritas no programa Bolsa Família. O principal impulso à porta de saída do programa é a chamada regra de proteção, criada na gestão do ex-presidente Bolsonaro e ampliada agora no governo Lula, que garante o pagamento de metade do benefício do Bolsa Família nos 2 primeiros anos de carteira assinada do trabalhador. O cenário é ajudado pela forte geração, atualmente, de vagas de baixa qualificação, o que não será necessariamente sustentável no longo prazo. Empresas
vem consultando os cadastros oficiais de programas sociais do governo em busca de empregados. E é chamada de capa também do Valor, do jornal o Globo. Vocês podem ver a foto quando Luiz da Atena dá uma cadeirada em Pablo Marçal e ele se protege com os braços. Da Atena agride Marçal em debate. Candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena agrediu com uma cadeirada o postulante do PRTB, Pablo Marçal, durante debate da TV Cultura. Marçal dirigiu várias provocações a da Atena ao longo da noite. Isso nos 2 primeiros blocos, porque essa violência aconteceu no 3º bloco, incluindo citação a uma acusação por assédio sexual contra da Atena, que acabou sendo expulso do programa depois da agressão. O candidato do PRTB também decidiu deixar o debate após a agressão para atendimento médico. Logo após deixar o programa, o Marçal foi para as redes sociais e comparou essa cadeirada que ele foi vítima com a facada de Bolsonaro. FBI frustra novo atentado contra o ex-presidente Donald Trump. Na área de esportes, no caderno de esportes, Vasco arranca empate no fim do clássico com o Flamengo. Fluminense perde de virada para a Juventude e não descola do Z4. A autoridade climática deve ser independente e ter orçamento robusto. Para especialistas, mega estrutura técnica e poder regulatório são essenciais e autonomia desejável se o governo Lula quiser enfrentar com eficácia o desafio climático. Despesas com apostas online adia entrada na faculdade. Dos interessados em se matricular neste ano de 2024, 35% não começaram o curso superior por comprometimento da renda com bets e jogos como o do Tigrinho, aponta levantamento encomendado por instituições privadas do comércio. Bets são essas empresas de jogos online que estão faturando muito entre crianças e adolescentes também. Voltamos aqui para o estado de São Paulo. O Estadão também traz na sua foto em destaque, no alto da capa, o incidente de ontem na TV Cultura, no debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo. Da Atena dá cadeirada em Marçal durante debate. Outro destaque é na área de entretenimento e cultura, o prêmio Emmy, Rex, com Jean Smart, foi eleita melhor série de comédia, desbancando a favorita que era O Urso. Esportes, Brasileirão 1, Palmeiras goleia e mantém perseguição ao líder Botafogo. Brasileirão 2, com reservas, o time do São Paulo vence Cruzeiro por 1-0 em Belo Horizonte. Teatro, Helena Ranaldi estrela peça sobre drama entre mãe e filha. A manchete do Estadão é sobre essa tentativa de atentado contra Donald Trump. FBI investiga nova tentativa de assassinato de Trump em clube de golfe na Flórida. Estadão também traz matérias sobre as bets, os jogos online. Aposta de risco, futebol e celular
impulsionam bets entre crianças e adolescentes. Entrada das bets no universo infantil preocupa escolas e famílias. Apostas são apresentadas como diversão. Contas públicas. Banco Central vê rombo fiscal de 40 bilhões de reais, maior que o aferido pelo Ministério da Fazenda. Com a aprovação do projeto de desoneração da folha de pagamento, que permite ao Tesouro Nacional contabilizar como receita primária 8 bilhões e 600 milhões de reais esquecidos em instituições financeiras, em instituições bancárias, divergência entre Banco Central e Ministério da Fazenda sobre o déficit fiscal do país chega a 39,7 bilhões de reais no período de 12 meses, até julho passado, a maior da história. Devastação, clima. Flávio Dino autoriza governo a deixar fora da meta gasto contra incêndios. Medida similar à adotada em maio passado contra as enchentes no Rio Grande do Sul. Esta, contra as queimadas na Amazônia e no Pantanal, será válida até o fim deste ano. Orçamento da União. Verba de emenda parlamentar vai para a empresa ligada a suplente e posto de combustíveis de deputado. Empresa de irmão de suplente e de um deputado e posto de gasolina de um outro receberam dinheiro de emendas parlamentares via Pix. Na capa de hoje do jornal cearense O Povo, nas páginas azuis, que toda segunda-feira traz uma entrevista especial, a de hoje é do ex-craque do vôlei de praia. Emanuel conta o antes e o depois do ouro olímpico. Na área de cidades, a chamada de capa é o seminário Missão Mulher 2024, debate iniciativas de negócios e felicidade. A manchete do jornal é sobre dados do SUS no Ceará. Dados do Sistema Único de Saúde no Ceará registram que doenças ligadas à falta de saneamento mataram quase 4 mil pessoas em 2023. O estado do Ceará teve mais de 18 mil internações e 3,8 mil óbitos por leptospirose, hepatites e leishmaniose, causados por falta de serviços sanitários. Foi o terceiro maior número de casos do país. Estas duas fotos em destaque são para falar de dois eventos religiosos. O primeiro, com essas motos, é a Motorromaria de Fortaleza a Canindé, que acontece todos os anos na véspera da festa de São Francisco, que é celebrada no dia 5 de outubro. 15 mil pessoas participam da 38ª edição da Motorromaria em demonstração de fé e devoção a São Francisco de Canindé. E esta outra foto é em Juazeiro do Norte. Aqui a imagem de Nossa Senhora das Dores. Procissão com 150 mil fiéis encerra a Romaria da Padroeira de Nossa Senhora das Dores pelas ruas do centro de Juazeiro do Norte. Chamada de capa sobre a matéria no caderno de esportes, diz que o Ceará perde para o Chapecoense por 2-1, foi o placar do jogo ontem,
e desperdiça chance de entrar para o grupo do G4. Na área de cidades, tem uma chamada dizendo que Fortaleza supera a meta de imunização contra a meningite C. Flávio Dino, área nacional. Flávio Dino autoriza governo a abrir crédito fora da meta fiscal para conter incêndios na Amazônia e no Pantanal. E na área de política, o registro é clima esquenta nas redes sociais entre dois candidatos a prefeito de Fortaleza, entre Capitão Wagner, do União Brasil, e André Fernandes, do Partido Liberal. Vamos agora à capital do Brasil, Brasília, Distrito Federal. E a gente lê a capa do Correio Brasiliense. E a foto principal é sobre as queimadas, a questão climática. Diz: clima desafia governo e STF libera créditos para o combate ao fogo. STF através do ministro Flávio Dino. Olha aqui, a estátua aqui é o Memorial JK, que fica ali no plano piloto, no eixão central. Aqui é o Memorial JK e a estátua de JK nesse monumento. Diz o seguinte: no fim de semana, quando foram registrados 6,2 mil focos de queimadas em todo o país, segundo dados do INPE, o presidente Lula fez questão de sobrevoar ontem a área da Floresta Nacional em Brasília, onde um incêndio de grandes proporções formou um paredão de fumaça que pôde ser visto em diversos pontos da capital do Brasil. O ministro Flávio Dino, do STF, autorizou que a União Federal emita créditos extraordinários sem contabilizar na meta fiscal para enfrentar as chamas. O governador de Brasília, Ibanez Rocha, informou que 2 bombeiros militares ficaram feridos durante a operação de combate ao fogo que, até o fechamento desta edição, não havia sido debelado. FBI investiga novo atentado contra Donald Trump. Isso depois de 2 meses daquele primeiro, onde na Pensilvânia ele ficou ferido na orelha. Foi no dia 13 de julho. Previsão de mais uma alta na taxa de juros. Esta semana, que terá a super quarta, quando haverá reuniões nos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos, analistas apostam na queda de juros lá e no aumento de 0,25 ponto percentual na Selic aqui no Brasil. Quarta-feira, o Copom vai se reunir para definir essa taxa de juros, a Selic, no Brasil. Cresce a violência política de gênero, é outra chamada de capa do Correio Brasiliense. No Dia da Democracia, comemorado ontem, a ministra Carmen Lúcia, do STF, fez um alerta para a violência contra a presença feminina na política. Temos pouco a comemorar, disse ela, diante do registro de mais de 200 denúncias de política contra as mulheres candidatas nesta eleição. Correio Brasiliense dá destaque ao talento que vem de berço. Aos 11 anos, Alexandro Rodrigues tem ganhado espaço na música sertaneja. Recentemente, o brasiliense cantou ao lado do grande ídolo Zezé de Camargo. Ainda ontem em Brasília, essa foto aqui com esses indígenas carregando, é um esporte que eles fazem, ficam revezando e carregando essa tora de madeira no ombro e correndo. Diz o seguinte,
a legenda da foto. No Eixão do Lazer, que é uma daquelas avenidas principais que dá acesso ao Congresso Nacional, a Praça dos Três Poderes, indígenas das etnias Timbira e Chavante participaram da Corrida da Tora, que marcou a campanha Cerrado, Coração das Águas, com o objetivo de ampliar a visibilidade do bioma que abriga as 8 principais bacias hidrográficas do país. Chamada sobre esportes, Estrela Candanga no Brasileirão. Candanga o candango é o nome que se dá a quem nasce em Brasília. Meia Vicky Albuquerque faz 2 gols e dá uma assistência na vitória do Corinthians sobre o São Paulo por 3-1 e encaminha o título. Isso no futebol feminino. Vamos agora para a capa do Valor Econômico, jornal que é do grupo O Globo de Comunicação. Setor imobiliário. Incorporadoras estão de volta ao centro do Rio com projetos e retrofit, como no edifício do Diário à Noite. Nova estratégia. Marco Oliveira, do Atacadão, da empresa Atacadão, fala sobre a venda de produtos em 3 vezes sem juros no cartão de crédito. Sobre marketing, redes sociais ganharam mais importância do que deveriam, diz Igor Puga. Do mesmo jeito que é impactante, é volátil, é passageiro. A manchete do Valor Econômico diz: na política de revisão de gastos públicos, a área econômica avalia mudar seguro-desemprego. Uma das ideias em estudo é fazer com que o número de parcelas do benefício varie conforme o valor da multa indenizatória de 40% do FGTS. Valor 1000 é uma promoção do Valor Econômico, premiará 28 empresas líderes de mercado. FBI investiga tentativa de assassinato contra Donald Trump. Ontem, num campo de golfe, ele estava de folga da campanha, ele é candidato novamente à presidência dos Estados Unidos, ele estava perto de sua casa, na Flórida, num campo de golfe, quando ouviu-se tiros. Alguém correu, deixou um rifle e mochilas. Um suspeito foi detido para investigação. É chamada de capa também do Valor Econômico, é a cena lamentável ontem no debate da TV Cultura em São Paulo. Em debate, Datena agride Marçal com cadeirada. Flávio Dino autoriza créditos fora da meta fiscal para combate às queimadas até o fim do ano. E, por último, é uma entrevista com Carla Madeira, esta jovem senhora. Carla Madeira, literatura e biologia para os diretores executivos. Ela diz: tudo que entra no nosso corpo e o tira do estado de regularidade faz com que ele busque recursos para voltar ao equilíbrio. Arte, música, literatura e até a mensagem que uma empresa transmite ao consumidor tem a força de provocar emoções poderosas capaz de perturbar o corpo na mesma medida da ingestão exagerada de um alimento, diz a escritora, publicitária e empreendedora Carla Madeira, autora de livros como Tudo é Rio. Ela faz a relação entre literatura e biologia no café com os CEOs, com os diretores executivos, promovido pelo Valor Econômico
da edição desta segunda-feira. Termino aqui a leitura das capas dos principais jornais do país e eu recomeço aqui a leitura das matérias internas, lendo uma nota da coluna Painel da Folha de São Paulo. Ela diz que está sendo programado um novo ato contra o ministro Alexandre de Moraes, agora dia 29 de setembro, agora em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. O primeiro foi dia 7 de setembro, lá na Avenida Paulista, e está sendo outro programado para dia 29. E diz o seguinte, a nota: 4 rodas. Deputados da oposição definiram um critério para garantir que parlamentares tenham acesso a um trio elétrico em nova manifestação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, no dia 29, em Belo Horizonte. O movimento ocorre após alguns se queixarem de terem ficado de fora do carro em que Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, discursou em ato na Avenida Paulista no dia 7 de setembro. Na ocasião, o pastor Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus, foi o responsável pelo trio. A ideia agora é que os parlamentares cuidem disso. Em conversa no grupo de WhatsApp da oposição, ficou definido que quem ajudar a cobrir os gastos com o aluguel do carro do som terá acesso garantido a ele. A escolha da cidade mineira para realizar o novo ato é uma forma de pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, a dar andamento ao novo pedido de impeachment de Moraes. Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, independente se ganha ou não da eleição, já tem lugar garantido para ficar. Olha a nota. Na mira. Lideranças do partido União Brasil pretendem buscar a filiação de Pablo Marçal, que hoje está no PRTB, após o fim das eleições. Independentemente do resultado, a avaliação é que ele já mostrou grande potencial eleitoral e será disputado por partidos maiores. Membros da sigla dizem que ela tem vantagens em relação às demais. Ela, União Brasil. Entre elas, o fato de partidos de direita terem figuras com as quais Marçal já rivalizou, como Bolsonaro no PL e Tarcísio de Freitas no Republicanos. Pronto. União Brasil já está convidando Pablo Marçal para ser filiado da legenda. Matéria da Folha de São Paulo diz que o Ministério da Defesa sugeriu ao Palácio do Planalto expulsar mulheres grávidas do serviço militar. Regras foram pensadas em um grupo composto por 21 militares homens, sem representante feminina. O governo Lula optou por vetar essa proposta de exclusão. Presidente Lula, outra matéria, na área de política. Presidente Lula já ganhou um total de 2.300 presentes, como adornos de países árabes e violão do Coldplay. Planalto diz que itens foram catalogados, mas apenas serão classificados como personalíssimos ou não ao fim deste mandato. Mais da metade dos objetos é de populares, entregues em comícios ou enviados ao presidente. Ainda nas páginas de política é a matéria sobre o debate de ontem. Datena agride Marçal com cadeirada e é expulso de debate da TV Cultura.
prefeito Ricardo Nunes vira alvo dos rivais. Datena e Marçal protagonizam show dos rejeitados em debate contaminado por redes sociais. Luiz Erundina foi a primeira mulher a governar São Paulo em meio à redemocratização. Governadores concorrem a prefeito, vice e vereador em busca de recomeço. Políticos experientes se lançam candidatos nas eleições e apelam para memórias sobre suas gestões para retomar o protagonismo. E a matéria cita aqui 3 ex-governadores. A Isolda Sela, ex-governadora do Ceará, o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, e o ex-governador do Paraná, Roberto Requião. O Antony Garotinho diz a seguinte frase, hoje ele está no Republicanos, Garotinho que já foi candidato a presidente da República, na época ele estava no PSB, e quem foi apoiador dele como governador no estado do Ceará foi o ex-presidente da Assembleia, o Hélio Landim, de saudosa memória. Foi candidato a governador pelo PSB. Ele diz assim, o Antônio Garotinho, você que ainda não sabe por que as pessoas têm tanto carinho por mim, pergunta aos seus pais e avós que você vai entender. Com relação à candidata, a ex-governadora Isolda Sela, a matéria do Folha de São Paulo diz o seguinte, outro nome que voltou às origens foi Isolda Sela, PSB, que foi governadora do Ceará entre abril e dezembro de 2022 e agora concorre à Prefeitura de Sobral, sua terra natal e berço político dos ex-governadores e irmãos Ciro Gomes, PDT, e Cid Gomes, PSB. Vice-governadora entre 2015 e 2022 pelo PDT, Isolda assumiu o mandato após a renúncia do então governador Camilo Santana, do PT, hoje ministro da Educação, mas foi derrotada em uma disputa interna no partido em meio ao racha entre os irmãos Gomes e não concorreu à reeleição. Continua a nota. Após pouco mais de um ano à frente da Secretaria Executiva do Ministério da Educação, Isolda deixou o cargo para ser candidata em Sobral como um nome de consenso da situação. Sua candidatura não terá oposição do PDT de Ciro, que decidiu não lançar candidato nem apoiar ninguém na sua cidade natal. Família do senador Cleitinho, de passado no ramo varejista, assume liderança política em Minas Gerais. Com 3 de 4 irmãos em cargos eletivos, família sofre críticas por concentrar poder e rejeita pecha de clã associado ao coronelismo. Movimento de renovação política criados há uma década hoje tomam rumos diferentes. Enquanto parte se articula para a eleição municipal deste ano, outra encerra atividades diante de problemas financeiros e de organização. A avaliação é de que grupos e partidos passaram a funcionar cooperativamente. Disputa por comando de Câmara e Senado passa ao largo de mulheres e pretos. Na Folha Invest, que é o caderno de economia
da Folha de São Paulo, a primeira matéria diz: alta de juros incomum pode trazer oportunidades para investir em bolsa e em renda fixa. Com ciclo de alta de juros à vista, fundos de investimento imobiliário recalibram rotas. A alta da Selic deveria ser rápida e com elevação maior já no início, diz economista-chefe do Itaú. Economistas projetam alta de juros pelo Copom, com ciclo curto e ajuste gradual na Selic. A reunião será na próxima quarta-feira. Cidade de Drummond puxa fila e atesta fim da hegemonia de Minas Gerais na mineração. Itabira, onde Poeta e Vale do Rio Doce nasceram, vive dilema entre aceitar fim da extração ou postergar vínculo vicioso, enquanto o setor vem dando sinais de desinvestimentos em cidades tradicionais na atividade no estado. Australianos chegam ao Vale do Jequitinhonha para extrair lítio. Milionários do Simples receberam 46 bilhões de reais em dividendos isentos de imposto. Armazenamento de energia cresce no mundo. FBI, agora nas páginas de mundo, FBI apura nova tentativa de assassinato contra Donald Trump após tiros próximos ao clube de golfe onde o ex-presidente estava. Rebeldes do Iêmen fazem ataque inédito com míssil contra Israel. Organização Bibliotecas Sem Fronteiras leva livros a refugiados em alto mar. Páginas de Brasil, que a Folha chama de cotidiano. Fim de manicômios judiciários esbarra em resistência e 2.276 internos esperam por liberação. Umidade em São Paulo deve subir nesse início de semana. E Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul têm piores cenários. Estação de metrô terá profundidade igual à altura de prédio de 24 andares. Famílias acham que menores de 14 anos não devem ter celular. Novos blocos buscam turbinar óleo e gás em territórios tradicionais sob temor de fracking. Pacientes com câncer de pâncreas podem ter sobrevivência reduzida por espera de atendimento no Sistema Único de Saúde. Banco falso foi criado em esquema de reembolso fraudulento, dizem planos. Área de esporte. Vicky Albuquerque, ela que é candango, como diz o jornal Correio Brasiliense, ela que é de Brasília, faz 2 gols e Corinthians fica perto do Hexa no Brasileiro Feminino. Senador cita bloqueio do X, o ex-Twitter, e diz que vai acionar a Procuradoria-Geral da República para que bets, essas empresas de jogos online, sejam retiradas do ar. Trabalho ganancioso do homem é o culpado por salário baixo da mulher, diz Cláudia Gondim em entrevista ao Folha de São Paulo. Lá no Prêmio Emmy, o Rex leva o prêmio máximo contra o favorito Urso na área de comédias. E a capa do Caderno Ilustrada, que é o caderno de entretenimento da Folha de São Paulo, diz: Vida lá fora. Um dos grandes teóricos do cinema, Jean-Claude Bernardetti, desafia suas fraquezas com fôlego para atuar em filmes de jovens diretores.
Vamos agora para as páginas internas do jornal o Globo, do Rio de Janeiro. O primeiro editorial do jornal diz: é imperativo o combate a fraudes no auxílio-doença. E o segundo, China abre novas possibilidades de integração para a economia brasileira. Nas páginas de política, resposta país em chamas, resposta à crise, orçamento e influência política impõem desafios para a autoridade climática anunciada por Lula. Flávio Dino retira gastos do governo com incêndios da meta fiscal, isso até o fim do ano. Eleições em São Paulo. Datena agride Marçal com cadeira durante debate. Nunes abre sabatinas no Globo, Valor e CBN em São Paulo. Universal adere à paz, isso no Rio de Janeiro. Universal adere à paz. Na primeira, sem candidato em capitais. Aposta na incerteza. Brasileiros estão abrindo mão da graduação por bets e jogo do Tigrinho. Tigrinho é um dos jogos que são promovidos por essas bets, apostas online. Página de saúde. Saúde em discussão. STF vai decidir se religião pode influenciar no tipo de tratamento. Carteira assinada. Essa matéria é a manchete do Globo de hoje, da capa do Globo. Mais da metade das vagas criadas neste ano de 2024, isso as vagas de empregos formais, são ocupadas por beneficiários do Bolsa Família. Por quê? Porque eles podem continuar recebendo por 2 anos, mesmo trabalhando com a carteira assinada, eles recebem metade do que ganhava do Bolsa Família por 2 anos, que é uma ajuda extra. Diz a matéria que esse incentivo foi criado no governo Bolsonaro e foi ampliado agora no 3º governo Lula. Especialista alerta para a qualidade do emprego. Perigo sobre 2 rodas. Roubos de moto no Rio de Janeiro subiram 76,1% e no mesmo período, média foi de 39 furtos por dia no Rio de Janeiro. Em um dia, 140 focos de incêndio extintos no Rio de Janeiro. Barra da Tijuca vai ganhar um novo parque à beira da lagoa. Caderno Mundo, nova ameaça. FBI abre segunda investigação sobre tentativa de homicídio contra Donald Trump. Chinesas se unem contra a tradição rural que lhes tira o patrimônio. Caderno de esportes. Flamengo domina clássico, mas Vasco empata na raça com o primeiro gol de Coutinho. Letargia do Fluminense é punida com virada em 2 minutos. Após estreia, Vitinho busca entrosamento no Botafogo. Corridas ganham adeptos no país e reforçam a importância de se escolher tênis adequado. Com gosto de quero mais. É a cobertura do jornal Globo para o Rock in Rio. São 2 páginas sobre o evento que tem cobertura completa do jornal Globo. Bom, nas páginas internas do Estadão, o Estado de São Paulo, a primeira nota, que é a coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, diz o seguinte: Bolsonaro grava propaganda com candidatos a prefeito,
mas Ricardo Nunes, candidato à reeleição, é o atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo MDB, não está na lista, até agora. Diz o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro gravará nesta segunda-feira, em Brasília, cenas ao lado de candidatos a prefeito pelo Partido Liberal e com apoio do partido para o horário eleitoral de rádio e TV. O prefeito Ricardo Nunes, MDB, que concorre ao novo mandato em São Paulo, não estará presente. Na lista dos nomes com quem Bolsonaro gravará está o candidato do PL no Rio de Janeiro, o Alexandre Ramagem, que, de acordo com pesquisas, enfrenta muitas dificuldades para superar o favoritismo do atual prefeito Eduardo Paes, filiado ao PSD. Embora na semana passada o ex-presidente Bolsonaro tenha feito uma chamada de vídeo surpresa para declarar apoio a Ricardo Nunes durante um jantar no Clube Monte Líbano, integrantes do PL, do Partido Liberal, reclamam que a campanha do prefeito de São Paulo sempre tentou esconder Bolsonaro. Abre aspas. O marqueteiro do Nunes fez um estudo e entendeu que esse não era o melhor momento para a direita pura vencer em São Paulo, porque Lula tinha ganhado do ex-presidente na capital em 2022. Fecha aspas, disse o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, numa referência ao marqueteiro Duda Lima. Continua Sóstenes Cavalcante. Por isso, não dava para colar a imagem de Ricardo Nunes a Bolsonaro. Para Sóstenes, se o prefeito agora ganhar a eleição, será por ter na chapa o coronel Melo Araújo, que é do Partido Liberal, vice indicado por Jair Bolsonaro. Abre aspas de novo para citar o deputado Sóstenes Cavalcante. Se ele, Ricardo Nunes, se ele não tivesse esse vice, a direita toda iria para Pablo Marçal, fecha aspas, afirmou o deputado. Procurado, o marqueteiro Duda Lima não quis responder. Por falar no candidato do PRTB, o Pablo Marçal, ele tem feito postagens nos stories do seu perfil mais de uma vez por dia, pedindo doação em dinheiro. Marçal também divulga um site com 7 dicas para ajudá-lo financeiramente. A primeira é justamente doação por Pix. Aliados de José Luiz da Atena, candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB, estão preocupados com seu estado emocional. Depois que ele arremessou uma cadeira em Marçal, no debate de ontem à noite, na esteira das provocações do ex-coach no debate da TV Cultura, aumentaram os rumores de que ele pode desistir da disputa. Mas logo depois do debate, o Luiz da Atena disse que não vai desistir e alegou que essa instabilidade emocional dele é porque ele está vivendo um luto. A sogra dele teria morrido recentemente. Foi a justificativa do Luiz da Atena. Os editoriais de hoje do Estadão. O primeiro, não foi por falta de aviso. Ofícios, notas técnicas, atas de reuniões e ações judiciais já avisavam dos riscos da seca e das queimadas. A catástrofe
só confirma a letargia de um governo de muito discurso e pouca ação. Segundo editorial, a parábola do Comperge. Projeto petroquímico cercado de denúncias de desvio de dinheiro começa a operar 16 anos depois do início da obra, ainda como símbolo de uma era de afrontas à sociedade. Nas páginas de política, emendas vão para empresa de irmão de suplente e posto de gasolina de deputado, transferência via emendas PIX e recursos herdados do orçamento secreto são gastos em ano eleitoral, o que inclui repasses sem comprovação de entrega de bens ou serviços. E ele cita aqui, na matéria, um caso no Maranhão, o deputado Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, mandou 4 milhões de reais em emendas PIX para a prefeitura de Zedoca. Zedoca é o município do Maranhão, chamado Zedoca. A cidade de 40 mil habitantes, a 300 quilômetros da capital São Luís, foi governada pela irmã do deputado, a Josinha Cunha, entre 2022 e 2023. Ela também é do PL, do Partido Liberal. No total, o município foi contemplado com 80 milhões de reais em emendas entre 2020 e 2024, incluindo verbas indicadas diretamente pelo parlamentar, por meio do orçamento secreto e por emendas de comissão, 2 modalidades de repasse de recursos do orçamento. Com o dinheiro em caixa, a prefeitura contratou a empresa ligada a um aliado político do deputado Maranhãozinho para prestar serviços. A gestão municipal assinou 8 contratos com a distribuidora Rodrigues Oliveira para a compra de merenda, material escolar e material de expediente entre agosto do ano passado e abril deste ano. As aquisições somam 2,8 milhões de reais. A prefeitura não informou o total pago à empresa até o momento. Depois do Maranhão, tem caso em outro estado, na Bahia. As emendas PIX foram parar em um posto de gasolina do deputado Dal Barreto, partido União Brasil, no município de Nova Itarana, um município com 8 mil habitantes, que fica a 270 quilômetros de Salvador. A prefeitura recebeu 16,7 milhões de reais em recursos entre 2020 e 2024, dos quais 290 mil foram indicados pelo ex-deputado Abílio Santana, do PSC da Bahia, e pagos ao Alto Posto Portal da cidade para abastecer carros da gestão municipal. Também fala nessa matéria dessas emendas parlamentares que são dentro do orçamento secreto e não tem como diz o ministro Flávio Dino, rastrear, não tem como saber se são aplicadas, cobrado pelo Tribunal de Contas da União, o município da Bahia afirmou ao governo federal que pretende usar o dinheiro para obras, atividades culturais e custeio da Secretaria de Administração, Saúde e Educação. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Nova Itarana não se manifestou. Continuando nas páginas da política, insultado por Marçal, Datena agride candidato do PRTB em debate. Tem a foto da cadeirada.
Candidatos intensificam ações para atrair o voto feminino em São Paulo. Páginas internacionais. FBI investiga nova tentativa de assassinato contra Trump na Flórida. Democratas se dizem aliviados por Trump está a salvo. Novo episódio expõe falhas não sanadas do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Na Venezuela, Nicolás Maduro está esmagando a oposição. Futebol e celular impulsionam as bets entre crianças e adolescentes que estão ficando viciadas em jogos online. Dino autoriza governo Lula a usar crédito fora da meta fiscal no combate a incêndios. Mesmo com reforço de água, o sistema Cantareira vive seca de moderada a severa. O sistema Cantareira é que abastece a cidade de São Paulo. Rex bate o urso entre as comédias e Shogun é o melhor drama do prêmio Emmy. Páginas de esportes. Palmeiras goleia e mantém sua perseguição ao líder Botafogo. No Mineirão, reservas do São Paulo conquistam vitória sobre o Cruzeiro. Piastri segura Leclerc e garante vitória para a McLaren no Azerbaijão. Entrega da noiva pelo pai alimenta debate na Suécia. Isso nas cerimônias de casamento. Caderno de negócio e economia. Banco Central vê rombo de 40 bilhões de reais maior que a Fazenda, que o Ministério da Fazenda, e economistas fazem alerta. Tribunal de Contas da União pode ter de arbitrar a diferença entre déficits apontados pelo Banco Central e o Ministério da Fazenda. Governo faz uma política fiscal feijão com arroz, diz os economistas Felipe Salto e Josué Pellegrino, eles, daqui os dois na foto, que são articulistas do jornal O Estadão. Suzano, a empresa Suzano investe e avança no mercado de papel higiênico. Empresa tem 23,4% de participação no setor. Starbucks recorre a diretor executivo famoso para arrumar a casa. As 10 ações que mais superaram o retorno do CDI nos últimos 10 anos. Gringo está de olho no fiscal e embate com Elon Musk não ajuda. Viagens, cursos e itens de saúde entram na lista. Intenção de compra da Black Friday. E por último, destaque aqui na capa do Cultura e Comportamento do Estadão, a atriz Helena Ranaldi estrela peça sobre drama entre mãe e filha. Há 10 anos afastada das novelas, Helena Ranaldi estrela Por Trás das Flores. É uma peça escrita pelo dramaturgo brasileiro Sami Yazbek, que está em cartaz no Itaú Cultural com entrada gratuita. Nas páginas de política do Correio Brasiliense de hoje, a primeira matéria é sobre a sucessão na Câmara Federal. 4 nomes na briga por um cargo poderoso. E o cargo poderoso é a presidência da Câmara Federal. A eleição será só em setembro, mas tem 4 nomes na briga. Tem o Elmar Nascimento, deputado federal, era o favorito até perder o apoio do atual presidente Arthur Lira. Tem o Hugo Mota, é o nome da vez do grupo do Centrão,
e passou a ter o apoio do Arthur Lira para sucedê-lo. Tem também o Antônio Brito, ele discreto e próximo do Palácio do Planalto, do governo federal. E tem outro concorrente, o Isnaldo Bulhões, candidato que não faz campanha, segundo aqui o Correio Brasiliense. Outra matéria diz: Judiciário, mulheres em desvantagem. No Dia da Democracia, a ministra Carmen Lúcia alerta para a violência contra a presença feminina na política. Ela diz: pouco a comemorar no Dia da Democracia, que foi comemorado ontem. Eleições municipais, uma chapa 100% inclusiva. Onde é isto? É no município de Campo Grande. Jovem com síndrome de Down se une a deficiente visual em candidatura coletiva que desafia preconceitos. Página de Brasil. Liberados créditos para conter o fogo. Crise climática. E quem liberou foi o ministro do STF, Flávio Dino. Adeus a João Bosco Salles, ex-diretor do Estado de Minas. Caderno de Economia. Mercado espera uma alta de 0,25% na Selic pelo Copom, que se reúne na quarta-feira. Quase ninguém está satisfeito com os planos de saúde, diz pesquisa do Procon. Caderno de Mundo. Trump escapa de nova tentativa de assassinato. Caderno Opinião. Limpeza urbana e qualidade de vida é o título do editorial do Correio Brasiliense. Tecnologia e inovação. Barreira contra o fogo. Chips para a produção de remédios. No caderno Cidades do Distrito Federal, a matéria O Fogo no Parque Nacional, que espalha fumaça por todo o DF. Até o fechamento desta edição, de ontem à noite, o fogo ainda não havia sido debelado. Meio Ambiente. Conhecer para preservar. Comunidades indígenas fizeram ontem o cerimonial da Corrida da Tora com indígenas, mulheres indígenas. Festa da Aviação reúne 60 mil no Distrito Federal. Pouca idade e muito talento é o destaque no caderno de Cultura. No caderno de Esportes, súditas da arte do equilíbrio. Competitividade evidente, isso no GP no Azerbaijão. E por último, o destaque no caderno de esporte, no futebol feminino. Protagonismo brasiliense, a Vicky Albuquerque, corintiana, bate São Paulo e se aproxima do Hexa. Agora vamos para as páginas internas do Valor Econômico. Valor Econômico, a primeira matéria, diz que uma premiação do Valor, que é o Valor 1000, premia 28 empresas líderes. Flávio Dino autoriza a emissão de crédito fora da meta para combate a incêndios. Revisão de gastos pode alterar regras do seguro de desemprego. Abono salarial vai custar 10% mais em 2025 e superar 30 bilhões de reais. Juro tem efeito heterogêneo sobre inflação, diz estudo. Economia deve seguir em expansão no terceiro trimestre deste ano. Alta de renda e crédito dá equilíbrio a varejo. Turista brasileiro sente no bolso aumento dos preços na Argentina sob
à presidência de Javier Milei. Marçal provoca Datena, que o agride com uma cadeirada em debate na TV Cultura. Em crise climática, Manaus vê disputa de ex-aliados. PT pode sofrer novo revés na disputa contra o carlismo em Salvador, Bahia. Curitiba tem 4 candidatos com chances de ir ao segundo turno. O Valor Econômico, o Jornal o Globo e a Rádio CBN sabatinam candidatos em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas quer evitar atrito com o candidato Pablo Marçal. E no Rio de Janeiro, o candidato Tarcísio Mota, do PSOL, mira Eduardo Paes para tentar atrair eleitor progressista e diz que prefeito não é de esquerda. O Paes é filiado ao PSD, ao 55. Páginas internacionais. FBI investiga segunda tentativa de assassinato contra Donald Trump. Rejeição à imigração reforça o extremismo e ainda pode eleger Trump. O editorial do Valor Econômico de hoje trata sobre reforma administrativa tem de ser adotada em todas as esferas de governo. Reforma do Judiciário, aprovada no México, deve afugentar investimentos. Caderno de Empresas. Futuro diretor executivo da Vale do Rio Doce foca em agenda com o governo. Como diretor executivo da empresa Aventim, lidera mudanças em série. Brasileiro está mais aberto para novas formas de trabalho. Empresa Prevent Senior põe à venda operação no Rio de Janeiro por R$1 bilhão. Cliente se endivida e Atacadão, a rede Atacadão, parcela a compra de alimentos. Medida inédita de venda em 3 vezes sem juros em todos os cartões busca melhorar o volume de vendas. Centro do Rio atrai retrofit e megaprojetos habitacionais. Especialistas criticam fala de Lula sobre privatizações da Petrobras. A arte de aprender com literatura e biologia no ambiente de trabalho. Como fazer o brasileiro abraçar causas sociais? Doações não fazem parte da cultura do brasileiro, mas a resposta a campanhas tem sido positiva. O mercado se perdeu e supervaloriza redes sociais. Starlink e X, o ex-Twitter do Elon Musk, tem 18 milhões de reais transferidos. Declaração do Grupo G20 foca em ações contra a fome e mudanças climáticas. Incêndios deste ano em São Paulo são risco também para safras futuras de cana-de-açúcar. Seca deve encarecer importação de adubos pelos portos do Arco Norte. Caderno Finanças. Copom se prepara para reverter flexibilização e deve elevar taxa Selic a 10,75% nesta semana. Caixa prepara a criação de offshore para atender exportador. Investidor dá um gelo em ações da China. Fostbank tem 35 bilhões de dólares em empresas prontas para fazer IPO. Policiais terão cursos para identificar o uso ilegal de criptomoedas. E por último, é a capa aqui do Caderno de Legislação com 2 matérias. Justiça determina exclusão de adicional do ICMS da cobrança do PIS/COFINS.
E o Supremo Tribunal Federal julga repasse de ICMS a municípios. Encerramos aqui a leitura das principais jornais do país.